Ya, ¿vemos entonces? Bueno, Ya. Agora. Ya, buen día, vamos a exponer lo que sería diabetes. Perdón. Ya. Como buenos dias, vamos falar sobre diabetes mellitus e primeiro vamos a saber o que é a diabetes, não é? Para sabermos a diabetes, devemos entender alguns processos que se passam quando se há diabetes. O que é? São alterações metabólicas que vão generar hiperglicemia persistente. Isto que é? Por exemplo, para empezar com o entendimento, quando comemos qualquer coisa que haga açúcar, por exemplo, um leite, vai entrar uma glucosa dentro do corpo. Essa glucosa vai ter que entrar para os órgãos de Ana. Esses órgãos de Ana que vão receber essa glucosa é para que se produza uma energia, que seria ATP. Pero, me empreste esse aí? Sim. Onde é? Onde é aqui? El rojito. Isso. Donde esta entrada de açúcar para dentro de eritrocitos e tudo mais, nosso sangue, tem que ter uma passagem para esses órgãos, desde os vasos sanguíneos, pero que para isso necessita um processo. Quando esse processo, que vou falar mais um pouco, essa alteração, existe uma alteração metabólica. Se essa alteração é de diabetes tipo 1 ou 2 e não se passa bem, vai ocorrer uma hiperglicemia persistente. Significa que este açúcar estará dentro da corrente sanguínea. Então, isso vai gerar a hiperglicemia persistente. Passe outra que vou explicar. Bem, a diabetes mellitus, nós podemos dizer que é uma enfermidade crônica. Existem dois motivos: secreção anormal de insulina pelos pâncreas e o grado variável de resistência à insulina. Esses grados variáveis podem ser leves ou moderados. Leves quando são assintomáticos, muitos podemos ter diabetes e não saber, não ter conhecimento. Pode ser por sobrepeso, sedentarismo, níveis de glucose podem estar dentro do rango normal, incluso, pela insulina ligeiramente elevada. A resistência moderada já seria outro grado, é um aumento de gassa abdominal, teremos essa circunferência, hipertensão ou níveis elevados de triglicerídeos, e a glucose em alunas pode estar ligeiramente elevadas para diabetes. Outro. Bem, aqui está. Como estava falando, aqui existe a insulina e no nosso pâncreas existe as células betas pancreáticas que estão dentro de, temos aqui acinos pancreáticos e slot de Langerhans. Dentro do slot de Langerhans teremos as betas, células betas. Esse processo da diabetes está involucrado tanto em diabetes tipo 1 como em tipo 2, que é uma falha da célula beta pancreática. E esse é um evento central, pero que são por caminhos distintos. Não é? Para o próximo. Como estava falando, a diabetes tipo 1 é conhecida principalmente por não produzir suficiente insulina devido à perda de células betas. Ela era, no caso, conhecida como diabetes juvenil ou insulino dependente. Em diabetes tipo 1, aqui temos um processo de não produção de insulina. Por quê? Porque é da seguinte maneira: está aqui o pâncreas, produz a insulina normalmente. Quando está bem, você passa por a corrente sanguínea,
Dentro da corrente sanguínea temos aqui a glucosa, que é o alimento que ingerimos por boca. Dentro das células estão os receptores. Os receptores necessitam de algo para abrir, que chama aqui GLUT4, esse receptor, necessita de uma chave, vamos falar assim, para que se abra e se passe de aqui esse açúcar que está aqui para dentro da célula. Pero, como não temos aqui a produção de insulina, por determinadas situações, aqui vai falar, o que passa? A célula diana não recebe a glucosa, então não se há energia, ATP. Alguns casos para que se passe isso, primeiro podemos dizer que podem haver mutações aqui no pâncreas, incluso há uma hormona, é o HLA, derivado pelo DR3 e DR4, que identificam que existe algo, ela assim, como diz, ela diz assim, olha, há algo estranho, esta célula, este indivíduo que está aqui não é bueno. Então, por esta razão, se atrai citocinas, CD3, CD4, e se vai ser o quê? Vai se destruir aqui, não é já uma questão imunitária. Então, esses fatores, né, esses fatores aqui, temos esses fatores que podem ser essas mutações, polimorfismos, e como disse, vai ter apresentação para linfocito T, linfocito B, que de mano vai se dizer que é uma inflamação e vai automaticamente atacar esta célula. Existem fatores ambientais que podem ser por vírus, enterovírus. Aqui está um item que estávamos falando do indutor, leite de vaca, que são predisponentes para que ocorra esta interrupção da ação da saída da insulina. Esta leite de vaca significa o seguinte: muitos o bebê, porque como a diabetes tipo 1 ela é tida para jovens, genéticas, essas coisas, muitos já nascem com algum defeito aqui, que seria esses polimorfismo, alguma coisa assim, ou alguma interferência do HLA, alguma coisa assim. Pelo que temos esses fatores ambientais, porque pode ser genético ou ambiental. Este caso do leite de vacas, por quê? Porque o bebê normalmente vai ter o leite da madre, pelo que muitas vezes não. Ou também a diabetes tipo 1 pode ser identificada por jovens, e incluso hasta 30 anos de idade, que vamos até classificá-las como MOD neste caso, porque é uma aparição. Por exemplo, tu tem 20 anos e não sabe que tem, e de repente lhe aparece esta diabetes. Então ela vai ser de tipo 1, porque está sendo uma resistência, inclusive a insulina dependente completo, total, pelo que o leite de vaca pode ser um indutor para que se desenrole esse processo. Tá bem? E aqui também, aí o que se passa? Nesse caso, como a célula vai se tentando abrir e não consegue, pode ter a destruição completa das células betas pancreáticas. E isso chamamos todo esse processo também de autoimunitário. Então, temos aqui genéticos, ambientais e autoimunitários. O próximo, por favor. Quando falamos de diabetes tipo 2, o que passa? É um pouco, no caso a mesma coisa, pero que aqui sim, a insulina está sendo sai, pero que pode haver também outras intercorrências que podem diminuir essa quantidade. Então, se vai estar aqui, a célula vai estar com o canal cerrado, e o que passa? Por exemplo, temos uma pessoa que tem obesidade. Esta obesidade que vai passar?
Tem as células de grasa. Essas células de grasa têm um tamanho admitido. Depois pode explotar. Eles vão explotar. Se explotas por si acaso, o que passa? Nesse processo, quando existe para toda essa transformação, vamos dizer, para passarmos de um para o outro, é uma transformação. Está tão lleno de grasa que se entope os canais de cálcio e não se podem abrir. Eles não se abrem, apesar de estar aqui, não se abrem. Eu vou mostrar também em outra diapositiva para ficar um pouco mais claro. Então, aqui, em diabetes tipo 2, a diferença é que aqui é uma resistência à insulina e o pâncreas, o hígado vão se esforçar para produzir altos níveis de insulina, tudo, e a glucosa vai estar em sangue e não vai também entrar de maneira satisfatória. Pero que entra assim um pouco. É mais associado a pessoas caucasianas com os genótipos 1, 5, 12 e 20, e associados a latinos americanos a esses 12, 6, 10, 11 e 15. Outro, por favor. Aqui é um pouco melhor assim a questão da resistência, que é isso como estava dizendo aqui, é uma diminuição da capacidade da hormona estar atuando nos tecidos hepáticos e adiposos. Bem, aqui está a insulina aqui se oferecendo sangue e não se pode, estão aqui nos órgãos, aqui que não se passa. A resistência à insulina está diretamente relacionada, como mais ou menos estava falando antes, a alterações metabólicas. Que são essas alterações metabólicas? Obesidades, triglicerídeos altos, colesterol, LDL, que está aqui totalmente elevado, LDL é malo, e HDL, que é o bueno, está abaixo, né? Hipertensão, estados protrombóticos, inflamações sistêmicas. Tudo isto pode levar a também haver a resistência de insulina. E tudo isto podemos traduzir em síndrome metabólico. Isso pode, ademais, uma complicação maior, ter aterosclerose, risco de enfermidade cardiovascular, incluso morte. Outro, por favor. Aqui, mais ou menos, temos os tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, 2 e gestacional. Dentro de diabetes tipo 1 temos lamódia, como disse que é juvenil. E aqui está. Que é o diabetes tipo 1? É um sistema imunitário que destrói as células beta-pancreáticas e que produz insulina. Então, não se produz, como disse lá antes. E desenrola cetoacidoses. E aqui, cetoacidoses, depois Alex vai explicar melhor. E ela é crônica e não se pode prevenir. Se caracteriza por uma deficiência total de insulina, por isso insulino dependente, e se manifesta em qualquer idade. Por insulina ausente, e parece durante a infância, adolescência, hasta 30 anos de idade. Não obstante, também se pode aparecer em adultos, mas não parece ter uma base imunitária quando está aqui e pode ser considerado como idiopático em esta situação de morte. Lá 2 é a forma mais comum, incluso aqui, tipo 1, temos 10% na população, e diabetes tipo 2, 90%, dentro de diabetes mellitus. É mais comum, né, conhecida como adulto ou não dependente de insulina, e a secreção de insulina é inadequada, porque há desenvolvado aquela resistência. Porque as células betas pancreáticas, elas, início da enfermidade, ela luta manda mais informação para o hígado, para estar desenvolvendo toda essa corrente de se enviar mais insulina, porque os órgãos dianos estão dizendo que não estão com energia, que não tem glucosa, e aí se
só que chega um momento que ela realmente para de produzir, porque não se esgota, não? A diabetes gestacional, ela se produz durante o embaraço e produz porque o corpo pode ou não produzir insulina adicional necessária à gestação, por alguns motivos. Primeiro, hormonalmente. A madre, quando ela está embaraçada, a glucosa vai mais para o bebê do que para a madre. Pode ter também, todas as hormonas estão alteradas. Todas as hormonas estão alteradas. Uma das causas pode ser que ela já tenha tido diabetes gestacional anterior. Outra coisa pode ser também um indício que ela já tenha um erro anterior de mais de 4 quilos. Aqui podemos, para esclarecer um pouco, as características entre diabetes tipo 1 e 2. Bem, idade de apresentação na 1, menor de 30 anos. Na 2, mais de 30 anos. Normalmente aqui, o doutor pode me corrigir, mas é mais de 40, não, doutor? 35. Tipo 2 sempre é mais de 40, que eu vi, não sei. Está bem, né, doutor? Mais de 40? Sí, de 30 y 40 años es una diabetes tipo módice, ¿verdad? Sim. Que está relacionada con un problema inmunológico además, que requiere tratamiento por el ambiente. Entonces, que actualmente también se le llama como diabetes tipo 3C, que algunos van a escuchar, pero tiene componente ambiental. Sim. E aí, a partir de 40, normalmente, aqui vai ser tipo 2. A obesidade aqui infrequente, né? Porque tipo 1 está sempre, os mais jovens estão menos. E aqui muito frequente a obesidade. Tendência à cetoacidose, necessidade de insulina, sim, e no 1 sempre, porque ela é total dependente. E aqui não. Aqui pode ser ou não, vai depender muito de toda a situação e do paciente. Concentração plasmática de insulina endógena, muito baixa, hasta indetectável. E aqui, na 2, a concentração plasmática de insulina endógena pode ser variável. Como disse, pode estar normal, elevada, vai depender, depende do grado que está o paciente. E concordância entre gemelos, menos de 50% e mais de 90% em tipo 12. Associada a endógenos ATLA específico, como estava explicando antes, o ATLA é um fator que vai influenciar nesse processo de genético, de interrupção também. A 2, não vai ter. Aqui, anticorpos contra pâncreas. No momento diagnóstico, sim, mas pode estar ausente, não. E aqui, anatomia patológica slots. Insulites é uma inflamação da célula beta do pâncreas. Então, a célula beta do pâncreas, ela está inflamada, então por isso não se produz a insulina. Pode ser isso. E perdida seletiva de maior das células. E aqui os slots são mais pequenos, de aspecto normal. Pode ser outro, por favor? Bem, hablamos que há diabetes tipo 1, 2, gestacional e temos outros tipos de diabetes. Por exemplo, aqui, vamos dizer aqui, enfermidades de pâncreas. Então é muito interessante porque quando um paciente tem pancreatite, trauma de pâncreas, fibrose quística, hemocromatose, pancreatite. Então, por exemplo, nesse caso, o paciente pode estar com a diabetes por estas causas. Então, quando temos um paciente com uma enfermidade associada, que de verdade eu nem imaginava isso aqui. Essa parte aqui eu fiquei muito interessante. Então, se devemos buscar se o paciente também tem diabetes associado por esta razão. Né? Defeitos genéticos, como falamos, né? Como a ação da insulina associada à mutação, desde a hiperglicemia, hasta diabetes severa. Quer dizer, uma
a diabetes genética, ela também pode ter diversos grados. Pode estar com acantose, o paciente pode estar desde pequenas alterações clínicas hasta aqui, ó, diabetes severas. Né? Aqui tem, olha aqui, infecções de rubéola congênita, citomegalovírus, endocrinopatias, acromegalias, Cushing, felcrocitomas, todos esses, ó, hipertiroidismo. Olha como é comum ter diabetes, outros tipos, formas pouco comum, por exemplo, síndrome do homem rígido. Estava mirando, síndrome do homem rígido a pessoa que realmente quebram com os braços, todos muito rígidos por problemas neurológicos. Outro, por favor. Aqui podemos falar sobre sintomas. Temos 5 pesos atualmente, que é interessante memorizar. Poliúria, aumento da frequência de micção. Polidípsia, sede excessiva ou incontrolável. Aqui polifágia. Aqui, hambre extrema, esse aqui é importante, apesar de haver comida. Há comida, mas está com hambre. Pérdida de peso, apesar de manter apetite. Então, devemos observar um paciente quando está perdendo peso repentinamente, porque pode estar esse síntoma. E parestésias, assim, sensações anormais como hormigueios em mãos e pés. Outro, por favor. Aqui, nós temos os critérios diagnósticos normais, alterados e de diabetes. Não? E aqui temos alguns critérios ADA, que seria o seguinte: acima de 126 mg, nós vamos ter aqui a glicemia em ayunas, já é considerado diabetes. Espero que tenhamos que ter atenção nesta parte aqui, onde os limites estão cercas. Aqui também a prova de tolerância, né? Pode estar arriba de 200. E ATB-AC, que é aquela de 3 meses, que quando o paciente chega e pensa que vai te enganar. Então, dieta um dia antes, isso estou dizendo de clínica, né, normalmente, lá a pessoa, eu não vou comer porque vou em doutor, amanhã vou fazer exame de... Então, aqui está bem, porque quando vamos aqui, está alterado, porque não se engana, 3 meses, não? De retrocesso de todo histórico de açúcar. Os critérios ADAS, na verdade, aqui estão dizendo que este ATBA1C, que é esse que estava falando, acima de 6, temos que ter como primeira eleição para ser o diagnóstico, por esta questão que disse, que o paciente por 3 meses pode estar consumindo açúcar e aqui não vai se poder. Aqui algumas indicações, né? Por exemplo, que a glucose em ayunas a massa acima de 126 requer um ayunos mínimos de 8 horas, a glucose de 2 horas acima de 200 miligramas, mediante uma carga oral de glucose de 75 gramas e aleatória acima de 200 em pacientes com sintomas clássicos de hiperglicemia e crises hipoglicêmica. Outro, por favor. Podemos dizer que a diabetes é um problema bastante importante. Não devemos entender que é uma coisa simples, sencilla, que não, tem que ter muito cuidado. Por seguinte, há muitas complicações, por exemplo, la visão, cegueira, retinopatia, nefropatia diabética. Incluso quero ressaltar que ayer a doutora passou um caso clínico para nós outros, que a paciente, claro, fictício, que a paciente alegado com dolor, retorção, assim, alguma ânsia de vômito, alguma coisa, e depois, desenvolvendo o caso, estava com nefropatia diabética, porque havia 15 anos de diabetes sem tratar, identificado, mas não sentia nada. Então,
foi havendo muitas coisas. Então, é muito importante a clínica, nós outros temos que nos fijar nisso, porque é importantíssimo, podemos perder uma situação por isso. A vasculopatia diabética, a neuropatia, amputações, entre outras. Aqui, meu amigo também vai explanar um pouco mais sobre o pé diabético, mas as pessoas que têm diabetes têm uma dificuldade imensa para se curar quando se passa qualquer herida, então é importante verificar. E nos órgãos, né, que estão todos aqui, ó, retinopatia, néfro, todos. Passa pelo outro, por favor. Com relação a tratamento, em primeira instância, vamos dizer que é um estilo de vida, comportamento, câmbios de maneiras a ser sua dieta, exercícios. E fármacos, claro, em casos que não há como, mas temos que ter, vai para reduzir as glicemias, insulinas, e os hipoglicemiantes orais e fármacos injetáveis de diferentes formas. Então, aqui temos a insulina, que é essencial para as pessoas com diabetes tipo 1, também pode ser necessário para diabetes tipo 2, espero que é mais gestacional. E hipoglicemiantes orais já são para os de diabetes tipo 2, né, que vamos fazer um tratamento lá em casa, assim, normalmente. Outro. Aqui temos uma tábua solo de insulinas, onde temos preparação, pode ser rápida, ela que está aqui, é a intermédia, e de larga duração, aqui a ação prolongada, e ainda temos também, que está aqui, a ultra rápida, né? Para que usamos esta rápida? Normalmente quando vamos, antes das comidas, porque a glucose em sangue, quando a pessoa se alimenta, aumenta muito, então para que não ocorra hiperglicemia, usamos esse 15 aqui. E as intermédias e a de ação prolongada, depende aqui de todo o tempo de ação, por exemplo, esta rápida vai ser 15 minutos. Então, se 15 minutos é um tempo que a pessoa estará se alimentando, e como essa ingestão de glucose vai ser controlada por esta rápida. Lá regular é de 30 a 60 minutos, espero que aqui há a duração de ação, 6 a 8 horas. A outra vai durar até 24 horas, que é prolongada, né? Então, essas aqui, o médico, o doutor, vai ter que combinar a maneira melhor para o paciente, para se estabelecer de modo que ele esteja bem controlado, na hora das comidas, na hora de sono, por o dia todo. Então, se pode usar para doses dependendo da situação. Outra, por favor. Aqui está um pouco mal, mas aqui não quedou bem. Espero que assim, aqui há algumas orais que, por exemplo, a biguanida, mas temos que ver aqui as que são mais utilizadas, seria a metformina, e esse aqui é utilizado mais para pacientes de diabetes tipo 2, não, para controlar tipo 2, e aqui a Glimba, como é, doutor Carla? Glimba. Isso. E os outros não são tão usados, mas essas duas aqui que são mais usadas, e realmente é para o controle de diabetes tipo 2. Pode passar Aqui tem um teste que chama Findrix, é um teste que se hace para um risco de diabetes tipo para os próximos 10 anos. Então, tu vai aqui que me causou interesse por o seguinte: muitas vezes não temos com os exames ou temos que fazer só na clínica, incluso o exame de grado, por exemplo. Você vai lá para o paciente e tu não tem exame, tu não tem laboratórios de nada. Então vamos aqui, ó. Por exemplo, quantos anos tem? Tenho aqui 45 a 54, 2 pontos. Qual é o seu índice de massa corporal? Isso todos podemos fazer manualmente, não é? Então vamos ver, 1, 0, 1, 3 pontos. E aqui vai se, por exemplo, com que frequência consome frutas, vegetais, pão? Está todo aqui. Agora aqui não está... Alex, sim, você cortou a imagem. e aqui está o perímetro da cintura, só porque
tiene los puntos. Ah, não é mais um pouco. É que tem os pontos aqui, isto. Aqui, qual o perímetro de sua cintura? É que não dá para ir. Aqui, menos de 80 centímetros. E aí para mulheres e homens. Aqui, mulheres. Não enxergo bem. Menos de 80 centímetros vai ser 0 pontos. Mais de 88, mais de 13. Então, vamos fazendo todas essas pontuações. Atividade física. Aqui, se há receitado algum medicamento de hipertensão. E se há havido diagnóstico de diabetes. ¿No? Y aquí todos se suman esos puntos que son... Esto lo podrían hacer incluso ahorita si es que tienen, bueno, si tienen sus datos de sobrecarga, peso, y ustedes saben cómo comen, cómo hacen, ¿no? Así que esto mismo lo pueden hacer ahorita, sin necesidad de examen. Y esto va a mostrar lo que sería el riesgo, ¿no? Pelo menos esse é um risco para os 10 anos, mas podemos de repente estar adiante de um... Esse aqui, ó, por exemplo, esse aqui é um dos signos importantes, que é a cintura. Esse aqui, 88 centímetros, aqui mais de quanto? Mais de 88, vão ser 4 pontos para mulheres e para homens acima de 112. Então, o sensor tem 4 pontos. Agora, se tu vê aqui, ó, as pontuações de menos de 7, risco barro. De 7 a 11, aqui é muito barro, aqui é barro, moderado, alto e risco muito alto. Então, é interessante de hacermos, não? Bem, agora... Ya. Vamos a hablar sobre lo que serían las complicaciones agudas, que en este caso sería la cetoacidosis diabética y el síndrome hiperosmolar. Con la flechita ya. Vamos a ver primero lo que sería la diferencia de la glucosa, que en realidad es 250, pero en algunos casos se toma de 300. Es 250 en la cetoacidosis diabética y en caso del síndrome hiperosmolar va a ser de 600. El pH va a estar acidótico y aquí va a estar alcalino. Va a ir dependiendo todo el tiempo, pero al final les voy a hacer una comparación más grandecita. ¿Ya? Cambia, por favor. Ya. Vamos a comenzar diciendo qué es la cetoacidosis diabética. Va a ser un trastorno metabólico grave de la diabetes, que va a ser más que nada de la diabetes tipo 1. Esto se va a producir porque hay niveles de insulina que son insuficientes para manejar los niveles de azúcar. Ahorita les voy a explicar la fisiopatología. Esto se va a dar más en la diabetes tipo 1, primero que nada por la destrucción de las células beta del páncreas, por el hecho de que este no va a producir insulina. ¿Puedes cambiar, por favor? ¿Cómo va a pasar esto? Primero que nada va a haber el aumento de hormonas contrarreguladoras, que eso va a ser el glucagón y demás, que esto va a hacer que se eleve el azúcar en la sangre. Al haber una elevación del azúcar en la sangre, va a haber una diuresis osmótica, donde va a haber una deshidratación. Que esto va a formar lo que sería triglicéridos y va a generar ácidos grasos, que estos ácidos grasos después se van a transformar en VLDL y van a mantenerse en el plasma. Estos después, o sea, posteriormente se van a ir al hígado y se van a degradar a acetil-CoA, ¿no? Y esto va a ser un acúmulo que va a generar cuerpos cetónicos, cosa que se va a disociar en el páncreas, generando la cetoacidosis. Esto, como ya les dije, es más de diabetes tipo 1, es más de diabetes tipo 1, cosa que les voy a explicar en un rato la diferencia con el síndrome hiperosmolar. Ahora, al haber estos cuerpos cetónicos, esto se va a dar por haber un exceso, una ausencia de glucosa en el cuerpo. El tratamiento de esto les voy a explicar en un rato, pero hay que tener cuidado porque al momento de tratar podemos generar más cetoacidosis, más cetonas, va a generar más acidosis. Esto se va a dar por una hipoglucemia, ya sea por un mal manejo del tratamiento, ya sea por no haber comido o demás cosas. Siguiente, por favor. Esto se va a asociar principalmente a la diabetes tipo 1, como les dije, y también se puede desarrollar en pacientes con diabetes tipo 2, pero en otro tipo de condiciones como este severo, sepsis o trauma. Ahora, esto se puede observar también ante la falta de un tratamiento insulínico, porque al haber la elevación de azúcar en sangre también
va a generar cuerpos cetónicos y todo por culpa del glucagón. Ya. Aquí tenemos la clínica, que básicamente van a ser las 5 P's de la diabetes que explicó mi compañera. Va a haber lo que sería dolor abdominal, náuseas, vómitos, deshidratación, compromiso neurológico, y va a haber la respiración de Kussmaul, que la vamos a poner aquí en el video, que es una respiración que es compensatoria, que básicamente esta respiración va a ser compensatoria por cualquier tipo de acidosis metabólica, que esta puede ser característica igual de lo que sería la cetoacidosis diabética, ¿no? Ahora, esto puede llevar a un compromiso neurológico y puede generar también lo que sería un coma diabético, puede haber lo que sería hipotensión y glicemia. Siguiente, por favor. Hasta acá, ya. Entonces, repasando lo que dije, ¿cuáles van a ser los criterios diagnósticos? Va a ser básicamente una glicemia. Me estoy apurando un poco porque se está durmiendo varios. Hermano, estoy tranquilo, está bien. Ya. Vamos a ver lo que serían los criterios diagnósticos, que va a ser una glicemia mayor a 250 en adultos, un pH menor a 3 y en casos graves va a ser menor a 7. Ahí tenemos riesgo, más riesgo neurológico, más riesgo de que haya lo que sería un coma diabético. Después tenemos el bicarbonato, que también va a disminuir a menos de 15 miliequivalentes por litro, y vamos a tener cuerpos cetónicos en orina y sangre, aparte de que puede haber un aliento cetónico, cosa que puede haber o no puede haber. Antes era el criterio diagnóstico, ahora ya no necesariamente. Esto tiene su clasificación, que sería leve, moderado y grave. La leve va a ser un pH de 7.25 a 7.3, un bicarbonato de 15 a 18 y va a estar en estado alerta. El estado neurológico va a estar alerta. Después la moderada va a ser de 7 a 7.24 miliequivalentes, bicarbonato de 10 a 15 y puede estar alerta o obnubilado, y en caso grave va a estar de hecho menor a 7, que eso hay que cuidar. Va a estar con un bicarbonato menor a 10 y va a estar con estupor y puede llegar a lo que es el coma. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento o los objetivos del tratamiento? Primero que nada va a ser restablecer el volumen circulatorio y perfusión tisular. Para esto vamos a necesitar solución isotónica al 0.9 y suero glucosado cuando la glicemia disminuye a 200. ¿Por qué mismo se pone el suero glucosado? Por el hecho de que al disminuir hasta 200 puede ya empezar a generar cetonas nuevamente y vuelve a haber la cetoacidosis diabética. Es interesante de tratar esto. Ya, hay que disminuir igual la concentración de glucosa, pero no hay que disminuir tanto. Hay que disminuir hasta 70 miligramos de decilitro por hora porque genera más cetonas. Después hay que suspender la infusión de insulina cuando el pH esté mayor a 7.3, porque si no ya también podemos generar un síndrome hiperosmolar. O sea, hay que ser bien certeros, bien precisos en este tratamiento. Hay que corregir el desbalance, que esto ya con la solución isotónica, el sodio ya va a estar bien. El potasio, bueno, aquí está escrito, el potasio si es que está mayor a 5.2 no requiere suplementar, pero hay que controlar cada 2 horas. Si está en 3.3 hay que aportar de 20 a 40 miliequivalentes por litro de solución salina, y si está menor a 3.3 hay que aportar 20 a 30 miliequivalentes en el primer litro de hidratación y diferir el uso de insulina. También tenemos que corregir los desencadenantes, ¿no? ¿Qué es lo que ha causado eso? Ahora, vamos a continuar con lo que sería el síndrome hiperosmolar. En el síndrome hiperosmolar va a ser por una insulinopenia. Esta insulinopenia, el poco de insulina que existe en el síndrome hiperosmolar, que es lo que va a disminuir el azúcar, es lo que evita que se produzcan los cuerpos cetónicos. Que esto no van a ser suficientes para disminuir la glucosa, y por eso la glucosa en sangre se va a disparar, y la glucosa en sangre va a ser a más de 600, como les comenté hace rato. Esto se va a filtrar por el riñón, cosa que va a intentar eliminarlo por orina. Al querer eliminar por orina, ¿qué se llama?
provoca balance negativo. Va a eliminar lo que sería agua y sodio con una diuresis osmótica, y al hacer esto va a generar una deshidratación. ¿Y esta deshidratación qué va a hacer? Va a hacer que se concentre más la glucosa en la sangre, que se eleve más el azúcar en sangre, y va a generar lo mismo, va a intentar eliminar la taurina, y es un círculo vicioso. Ahora, esto mismo puede generar confusión, hipercoagulabilidad, ¿sí? Y riesgo de ACV, ¿no? Además del coma diabético. Siguiente por favor. Ya. Ahora, este va a ser una complicación aguda y emergencia metabólica de la diabetes 2. Esta va a ser de la diabetes 2 por lo mismo que dije, porque este todavía tiene algo de insulina, pero tiene la resistencia a la insulina, ¿no? Va a haber una insulinopenia. Esto va a ser más grave que el otro, porque este, al generar más azúcar en sangre, puede llegar más fácil a una, ¿qué se llama esto? A un coma diabético. Ahora, esto se va a caracterizar por una hiperglicemia severa, una hiperosmolaridad, por lo del riñón, va a generar la deshidratación severa, y va a haber una variable de compromiso de la conciencia, pero esta no va a tener ni cetosis ni acidosis. No, sigue nada más. Ya. No va a tener ni cetosis ni acidosis. Por eso mismo que dije de la insulina, ¿no? Que tiene, la insulinopenia. Ya. ¿Cuál va a ser la clínica? En este va a haber mucha más poliuria. A diferencia de la cetoacidosis diabética, este va a tener un cuadro insidioso, que esta va a generar mucha poliuria. Por ejemplo, había una paciente que era cubana, que entró a terapia intensiva con síndrome hiperosmolar. No me acuerdo bien su nombre, pero era cubana, y su familia me refirió que últimamente la paciente comenzó a ir al baño 5 o 8 veces al día. O sea, eso mismo nos indicaba más o menos que podría tratarse de un síndrome hiperosmolar, cosa que fue tratada, al día siguiente salió al piso y todo bien. Ya. Después tenemos lo que sería la polidipsia. Obviamente por la deshidratación te va a dar mucha más sed. O sea, esto es mucho más marcado que en la diabetes normal o que en la cetoacidosis diabética. Ahora, va a haber una pérdida de peso días anteriores al ingreso por la deshidratación más que nada, y el compromiso de conciencia progresiva, además de los signos de deshidratación, y va a haber una hipotensión por lo mismo. Siguiente por favor. Estos cuáles van a ser sus criterios diagnósticos. Va a ser la glicemia mayor de 600, algunas veces se puede alcanzar hasta 1000, cosa que leí pero no lo vi. La osmolaridad va a ser mayor a 320, y no va a presentar acidosis. El pH va a estar igual o mayor a 3, perdón, a 7.3, y no va a presentar lo que sería cetosis. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Primero que nada, obviamente la hospitalización. Esto es solución salina al 0.9 en hiponatremia, o al 0.45 en nomo o hipernatrémicos. La meta va a ser completar el déficit de agua en 12 a 24 horas. Un litro durante la primera hora, y luego 4 a 14 mililitros por hora, según la deshidratación. En la clínica, lo que yo vi que hizo el doctor Alfaro fue que se utiliza primero 1 litro la primera hora, y después se va implementando 500 mililitros por hora. Después, cuando haya el descenso hasta los 200 miligramos, ahí se utiliza de nuevo lo que sería glucosa al 5% a 100 mililitros por hora por 48 horas. Por lo mismo, para evitar formación de cetonas, porque puede haber. Va a haber igual una reducción de la glicemia, que vamos a poner un bolo de 0.1 unidad internacional y por kilo, y esta va a ser una infusión continua de insulina cristalina. El ideal descenso que necesitamos conseguir es de 10% por hora, y el bicarbonato solo es usado si es que el pH está menor a 7. Ahora, aquí tenemos la diferencia en un cuadro más bonito, que aquí está.
Esto puede ser ya por una infección o puede ser, o sea, la cetoacidosis diabética puede ser por infección o puede ser directamente como un debut, y en caso del síndrome hiperosmolar va a ser por un mal apego al tratamiento o puede ser una insuficiencia renal. Ahora, la producción de insulina va a ser nula. Aquí, esta ya que es tipo 2, se va a caracterizar más por el tipo 2, va a haber una producción de insulina baja, pero va a haber la resistencia, ¿no? Porque es insulino resistente. La glucosa va a estar mayor a 250 y en este caso, y en caso de hiperosmolar, va a estar 600. Aquí ya les expliqué y aquí va a estar normal, ¿no? Aquí va a haber una acidosis y aquí va a estar normal. La osmolaridad va a estar normal en caso de la cetoacidosis y va a estar mayor a 320 en caso del síndrome hiperosmolar. Después va a haber cetonacenorina en la cetoacidosis y no va a haber, o puede haber leves en síndrome hiperosmolar, y el tratamiento es parecido. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, tratando todo esto, podemos pasarnos la dosis, puede pasar cualquier cosa. Tratando la misma diabetes, tenemos que estar atentos a evitar lo que sería un síndrome hipoglucémico, que básicamente esta va a ser una afección ya también por bajo nivel en sangre. Se da normalmente en los pacientes que tienen diabetes, ¿no? Por control en exceso, se podría decir. Hay casos donde los pacientes, digamos, a veces o no desayunan y se ponen su insulina, o hacen ejercicio y se ponen su insulina encima, todo, y eso puede generar igual el síndrome hipoglucémico, ¿no? Ahora, para detectar esto vamos a tener la tirada de Whipple, que va a ser los síntomas de hipoglucemia, que están a este lado, que ya se habló mucho. Ya tenemos la glicemia menor a 70 miligramos decilitro y van a desaparecer los síntomas post ingesta de glucosa, ¿no? Ahora, el tratamiento ¿cuál va a ser? Va a ser ingerir 200 ml de jugo de naranja o bebida azucarada. En caso de que este no funcione, se vuelve a ingerir. En caso de que no funcione, se da glucosa al 10%. Y ahí ya debería funcionar. ¿Ya? Siguiente, por favor. Después tenemos las complicaciones crónicas, que no me quería alargar tanto porque sabía que la presentación iba a ser larga, porque son no sé cuántas diapositivas, ¿sí? Ahora tenemos las complicaciones microvasculares y macrovasculares. Exacto. En caso de la nefropatía diabética, por un mal control de la sangre, microvascular. Retinopatía diabética, microvascular. Están en verde y están en rojo. Neuropatía diabética. Y en caso de las macrovasculares va a estar el pie diabético, ACV y infarto agudo de miocardio. Puedo atacar los grandes vasos. Ahora, vamos a hablar un poquito del pie diabético, ya que vimos recién un paciente, el paciente de la 213, que no se deja contra su glicemia. Murió. Ya, la diferencia, el grado 1 va a ser que no va a haber lesiones. El grado 0. El grado 1 va a ser con úlceras superficiales, grado 2 va a estar más profunda, grado 3 las úlceras se van a extender más y va a haber abscesos. En el grado 4 va a haber una gangrena limitada. Y en el grado 5 puede haber una invasión a todo el pie. Por eso mismo hay que hacer una curación rápida a lo que sea los pies diabéticos. Además de que estos tienen un olor exquisito y pueden necrosar el pie y puede haber mayor complicación, por lo que hay que hacer una amputación, como el caso de la 213 que ya se fue. Y eso sería todo. Yo tengo una pregunta y dos anotaciones. ¿Ya? Mi pregunta para Alex o Tania: ¿es beneficioso el ejercicio físico para prevenir la diabetes o para un diabético? Es bueno el ejercicio físico porque así vas a controlar más el azúcar en tu sangre, porque al hacer un gasto de energía vas a estar evitando que se acumule el azúcar en sangre, porque estamos acostumbrados, el cuerpo humano, según lo explicó el doctor, está acostumbrado a trabajar con el azúcar que consumimos. Además que vas a evitar la resistencia a la insulina porque las células musculares generan más receptores. Aparte de eso, el hacer ejercicio muscular
quema calorías 48 horas después. Entonces, ¿qué hacemos? Activamos el metabolismo. Ahora, las acotaciones, el pH normal es de 7.35 a 7.45. Entonces, tanto en la cetoacidosis diabética como en el síndrome hiperosmolar hay acidosis, pero en la diabética es más marcada, pero en el hiperosmolar hay acidosis de igual manera. Acotación. Por último, hay una cosa que me gustaría que sepan del glucagón, que es una hormona bien interesante. ¿Por qué? Porque a pesar de su efecto hipoglicemiante, tiene un efecto inotrópico positivo que nos puede servir mucho. El glucagón es hiperglicemiante. Exacto, hiperglicemiante, pero tiene un efecto inotrópico positivo. A eso quiero llegar. Pacientes que tengan una bradicardia, intoxicaciones por fosforados, diabetes, por ejemplo, se puede usar el glucagón y el corazón va a andar mejor. Eso. Ahí está la explicación de cuando existe hiperglicemia permanente en pacientes diabéticos de larga data, que se llama disautonomía cardíaca por la diabetes. Hay un efecto inotrópico a nivel cardíaco y hay una taquicardia compensatora. Entonces, el paciente que es diabético de larga data, si está con 100 latidos por minuto, 106, 110, no es por una cardiopatía neta, sino por la diabetes. Sí, existe. Ahora, con respecto a la diabetes tipo 1, hay que entender que está asociada al HLA. Esta, por epigenética, va a haber una inhibición de la excreción de insulina de células pancreáticas. Entonces, ahí está a investigar actualmente. Es una vacuna en la diabetes tipo 2. También es autoinmune. Actualmente a veces incluso se le cataloga como 5 tipos de diabetes, ¿no? Aquí no ha mencionado lo que es la diabetes insípida. ¿Saben a qué se refiere eso? Yo le puedo decir. Problemas renales. Alex, ¿qué es la diabetes insípida? ¿También? Sí, Pero es parte del conglomerado, ¿no? sí, porque... ¿A quién sabe? Bueno, la diabetes insípida es un cuadro que se caracteriza por primero que todo, un aumento del nivel osmolar. En el hipotálamo tenemos ciertas células que van a captar ese aumento osmolar y va a haber una secreción de lo que van a ser hormonas que van a, en este caso creo que es puede ser o la ADH en un caso si está bajo, o un péptido antidiurético auricular si está alto para botar. ¿Y por qué es insípida? Porque el paciente va a orinar un montón, va a orinar un montón y pesa a tomar mucha agua. ¿Por qué? Porque la osmolaridad elevada causa eso. Y eso es la diabetes insípida, que puede deberse a dos factores. Puede ser de tipo nefrógena, cuando hay en el riñón no hay un receptor para la purina o para la ADH, si no hay receptor en el riñón no va a funcionar, que es la nefrogénica. O puede ser también por una disfunción hipotalámica, que el hipotálamo no esté produciendo adecuadamente los núcleos supraópticos y el núcleo paraventricular, la ADH. Son los dos tipos que se pueden ver. También está la gestacional que se mencionó, que igual que... Porque sí, han visto que era como esta que está hablando, como idiopática, que estaba neurogénica, que incluso causa... Neurogénica, exacto. Sí, porque causa esa alteración neurogénica. Un test te lo puede dar. Sí, sí. Y en orina, ¿qué va a ser característico de la diabetes insípida en orina? Un examen general de orina. ¿Qué pasa en el examen de orina? Porque por ahí pueden diagnosticar. Porque, como se está na orina, como se está afetando o sistema Claro, neurológico? sí, Sim, como está o sistema neurológico, insípida, né? Vai haver uma redução da orina, não? Osmolaridad. Redução. No, ¿qué elementos importantes en un examen general de orina? Cuando el paciente está tomando mucho líquido y caminando un montón todo el tiempo, ya va sospechando, pero ¿qué será importante? La modalidad, doctor. La normalidad. ¿Cuánto está la normalidad? ¿Cuánto es la normalidad? ¿Cuánto es la normalidad? No, 1010. Na verdade, são 290, De doutor. orina, esa es la del plan. 290 é osmolaridade. Esa es la del plan. Agora, de orina, Se dice que puede ser 1100 a 1025. que é de 1035 a 1050. 1100 a 1125. Que nós... ¿Cómo estará en la diabetes insípida? ¿Estará por 1300, 1500. Elevado. Va a estar más elevado. ¿Alguien puede hacer una pregunta, por favor, compañero? ¿Cuántos subdivisos, por ejemplo, tenemos las disciplinas de punta, media y larga?
Por eso utilizo el perdón. La de la nata se va a Permiso, hacer más número sencillo, sería un control más a nivel de la diabetes tipo 1 obviamente, pero va a ser un control en casas. Lo que queremos hacer con una insulina rápida va a ser un tratamiento de disminución en el caso de querer disminuir así como en el hospital, digamos, que ves los casos de los pacientes que se eleva más de 180. En el caso del hospital se utiliza 150, pero lo ideal es 180 según la nueva, pero se eleva más de 150 y por eso vamos a necesitar lo que sería la insulina rápida, ¿no? Que en este caso utilizamos la insulina cristalina. ¿Qué recomendarías a las personas para que no tuvieran diabetes? Para que no tuvieran diabetes, obviamente el ejercicio, una dieta saludable, la alimentación obviamente podría ser una dieta saludable más que nada, ¿no? Porque y cambiar el estilo de vida, ¿sí? Porque si es que tenemos un buen estilo de vida vamos a poder Dieta y ejercicio. controlar esto, básico. ¿no? Dieta y ejercicio, porque se não hace dieta ou hace um e não hace outro, não se completa. Tem que ser os dois. Y los diabéticos son los que menos hacen caso a la No, alimentación. los peores pacientes son diabéticos y doctores. ¿Qué alimentos debemos evitar para prevenir esto? Para poder prevenir esto vamos a tener que evitar lo que serían los carbohidratos, que eso es la glucosa. Hay que evitar los azúcares mismos, y hay que generar las grasas saturadas, que no necesariamente, porque en caso de que usemos solo grasas saturadas en vez de carbohidratos, esas grasas saturadas se quemarían y eso evitaría también lo que sería diabetes y también quemaría la grasa del cuerpo. ¿Sí? Ya está. Perfecto, muchas gracias. Bravo.